Muito bem, vamos começar agora mais um Empreenda Santa Catarina, o seu programa para todo o estado, que é o espaço, que a gente tem aqui na TV Nova SC para mostrar para você os detalhes, toda a riqueza, de detalhes do nosso mundo do empreendedorismo aqui no nosso estado. E o tema de hoje é muito bacana, acho que você vai gostar, hein? Você que tem, por exemplo, aí uma pequena loja, tem um pequeno comércio, às vezes você pode até pensar, será que eu consigo vender o meu produto para outras cidades fora do meu estado? E será que eu consigo vender para outros países até? Será que é fácil fazer isso? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre o programa Go to Market do Sebrae, que é, na verdade, para você internacionalizar a sua marca, o seu produto. Que tal, hein? Então, vem com a gente aqui do nosso Empreenda Santa Catarina, que está só começando. Muito bem, a gente quer mostrar para você um grande exemplo. Imagina que uma mulher, uma empreendedora de muito sucesso, ela começou empreendendo uma pequena confecção de roupas femininas, Depois ela pensou o seguinte, será que eu posso, eu consigo vender o meu produto para outros lugares que não seja só para o Brasil? E claro que as coisas começam primeiro pequeno, aí você vai tendo alguns problemas, dificuldades econômicas e tal. Olha só o que a Kátia passou, dá uma olhada. Os empresários costuram um caminho de oportunidades. Dos tecidos nascem uma peça ou uma coleção inteira. Essa empresa de moda feminina em Jaraguá do Sul começou pequena e hoje produz mais de 7.000 peças por mês. Foi um sonho desde o início, na verdade, Eu acho que da primeira vez que eu conversei com o meu marido, ele falou para mim que ele tinha um sonho de empreender. A marca procura expressar nas roupas a versatilidade dos produtos, que são desenvolvidos para a mulher moderna. A criatividade e a força de vontade para empreender são transmitidas em cada detalhe das peças. Uma moda mais mulher, Então a gente tem um cuidado com modelagem, então uma mulher que quer estar bem vestida, quer estar na tendência, quer estar na moda, mas ao mesmo tempo gosta de um certo produto que se sinta bem em todos os momentos. O ritmo acelerado da produção contrasta com a crise em 2016, quando o faturamento da empresa caiu pela metade. Os empresários precisaram quebrar a cabeça para enfrentar esse momento de dificuldade. Retomar o crescimento foi um longo caminho para expandir os negócios. Tudo depende de orientação, investimento e também bons contatos. Foi onde a gente veio para essa sede que nós estamos hoje, mais enxutos, mais focados. E eu acho que ali foi a grande diferença, A gente acertou um produto, a gente hoje faz um produto para uma mulher que sabe muito bem o que quer. Para não ficarem reféns da oscilação econômica do mercado nacional, os empresários sentiram a necessidade de expandir a empresa. Então, há 5 anos, buscaram a capacitação para aprender sobre o comércio internacional. Percorreram um caminho que já apresenta resultados. Este ano, o faturamento da exportação foi 3 vezes a mais, se comparado com o ano passado. Eles fortaleceram a marca e hoje, além de atender o mercado interno, também enviam as peças para 5 países: Uruguai, Paraguai, Bolívia, Equador e Costa Rica. E esse pedido que está aqui atrás, esse amanhã vai ser embarcado para o Uruguai. É um pedido de um cliente do Uruguai. Olha só, já está em vários países, hein? Que maravilha. Claro que a gente quer saber o passo a passo, O que a Kátia fez, o maridão também. Então ela já está aqui com a gente, olha só. Tudo bem, Kátia? Como é que você está? Tudo bem. É um prazer estar aqui conversando com vocês, contando um pouquinho da nossa história, da nossa jornada aí para a internacionalização. Verdade. Então, ali na matéria a gente viu já que vocês já começaram, Foram já para alguns países e tal. Mas antes, Kátia, de a gente falar um pouquinho da internacionalização, quer dizer, como é que você fez, o passo a passo, junto com o Sebrae, eu queria saber os detalhes daquele problema que vocês tiveram lá em 2016. Porque, assim, o empreendedor, ele tem que saber que, às vezes, ele vai passar por vários obstáculos, que a coisa não vai ser fácil, não é verdade? E para vocês também não foi fácil, assim como não é fácil para ninguém. Então, o que você passou? Lá em 2016 teve crise financeira, a gente sabe que o país, desde 2014, estava passando por um momento difícil, Para vocês, como é que foi? Bom, a gente vinha nossa empresa desde 2010, a fundação, nós víamos em 2010, 2012, 13, 14, assim, num crescimento até relativamente bom, Chegou ali no ano de 2014, a gente veio com a empresa investindo, nós
pessoas físicas, né, eu e meu marido, investindo na empresa, praticamente colocando todo o nosso suor e nosso capital dentro da Trifiore. E chegou ali no ano de 2014, 2015, principalmente para o ano de 2016, a crise econômica que aconteceu, crise política e econômica que aconteceu no país. Sim. Nós praticamente quebramos nessa época. Não brinca. Nossos clientes, que eram os pequenos lojistas, né? Aqueles que tinham pequenas lojas em bairros, nós vendíamos para Sul, Sudeste, Centro-Oeste, vendíamos para o Brasil todo, mas eram aqueles clientes lojistas menores. Sim. E foi nesse período, esses clientes que nós tínhamos, esses lojistas, eles sumiram, eles quebraram também, né? Caramba. Então, nosso faturamento, praticamente, ele veio no ano de 2015, ele caiu para metade, 50%. Só que a gente via de investimentos, de financiamentos, de várias coisas. Então, foi um período muito, muito difícil. Vocês tinham quantos funcionários nessa época? Nós tínhamos, precisamente, não sei, mas acredito que tínhamos uns 14, 15. É que a nossa empresa ela é muito terceirizada, né? A gente tem parceiros de negócio. Certo. Mas funcionários mesmo, nós tínhamos, acho que na época, uns 14, 15. 14, 15. Mas tiveram que demitir? Olha, esse que é o problema. Como demitir sem dinheiro? Nossa, é verdade. Como demitir sem dinheiro? A única coisa que nós tínhamos na época nós tínhamos estoque, né? E a gente vinha de um modelo de negócios diferente também, onde a gente produzia um pouco mais na frente e saía para vender. Sim. Então, o nosso cliente sumiu, o que a gente fez? Né? Colocamos mercadoria no carro, praticamente. Eu com a Olivia, que é uma funcionária que está comigo há muito tempo, né? Muito guerreira também. E começamos a viajar, começamos a vender praticamente, bater de loja em loja. Não brinca. Que fomos algumas viagens sem dinheiro, praticamente para nada, só para ir primeira ida. Não e a gente brinca. tinha que vender. Olha só, isso é que é empreendedora, hein? Isso é que é empreendedora. A gente fala muito aqui, né? E assim, a gente tinha que vender para custear a nossa despesa na viagem e mandar dinheiro para o financeiro pagar as contas, para pagar funcionário, pagar isso, pagar aquilo. Porque a gente estava praticamente sem dinheiro nenhum. E você chegou nessa época, junto com seu marido, a conseguir tentar alguma linha de crédito, financiamento, ou vocês iam se embolar mais ainda? A gente já veio, como a gente veio anos anteriores, 2013, né, 12, 13, investindo, então a gente já tinha entrado em alguns financiamentos, tá? Certo. Então, assim, chegou uma hora que a gente já estava nesse período que a gente já não tinha mais linha de crédito, a gente não tinha praticamente mais nada. O que nós tínhamos ainda era um apartamento, que era o que a gente morava, né? Sim. E nessa época a gente colocou... Em 2016, 15, ali ninguém vendeu nada, ninguém vendeu apartamento, ninguém vendeu nada, mas o bom Deus, né, graças ao bom Deus e a muito trabalho, a gente conseguiu vender esse apartamento. Só que a gente demorou 9 meses para receber esse dinheiro da venda desse apartamento. Jesus! Então, assim, foram 9 meses... De angústia, vendendo, né? Angustiamente, assim, não consigo nem descrever, porque foi um período... muito ruim, mas eu sempre falo que esse período ali foi o mais difícil da minha jornada de empreendedora, mas também foi o melhor, foi o pior e o melhor. Que você aprendeu muito, né? Eu aprendi muito. Eu com ele, nós aprendemos muito, a gente mudou, né, o nosso modelo de negócio, nossa maneira de fazer, a gente entendeu o que fizemos de errado, né? Porque assim, um problema, né, isso não aconteceu só por causa da crise econômica. Né? Nem crise política. Nós também fizemos muitas coisas erradas, nós também tivemos muitas coisas que teríamos que ter feito diferente. Por exemplo, dá um exemplo. Um exemplo, assim, é a maneira de produzir, no caso, a produção. A gente fazia o tal do pulmão, né? A gente lançava uma coleção ali de 70 modelos, mandava para os representantes, e nós já produzíamos lá um mínimo, seja lá 50, 70, 100 peças por modelo antes de vender, né? E o que acontecia? Muitas dessas mercadorias vendiam, mas uma parte não. Com a crise, o nosso cliente fechou, as nossas vendas caíram, a gente ficou com esse estoque. Só que essas contas a gente tinha que pagar, fornecedor, facção de costura, os terceirizados nós tínhamos que pagar, né? Sim. Foi dali que nós... Então, assim, hoje, na empresa... Eu não produzo eu não boto uma matéria-prima dentro da Trifiore, dentro da empresa, sem ter vendido. Olha, então, assim, a gente aprendeu como fazer isso. Você não estoca mais, né?
Não estoco mais. Quem tem que ter estoque é o meu fornecedor. Claro, Entende? exato. E eu tenho que fazer um produto, eu tenho que fazer uma coleção pensando nisso. Agora, você procurou, só para a gente entender, resumindo ali, você procurou o Sebrae já nessa época de crise? Não foi. Foi depois não foi ainda. nessa época. Então a gente veio nesse modelo, nessa maneira aí, vendendo para pagar a janta praticamente, tá? Sim. E eu lembro que nós entramos ali, acho que foi início de 2017, início, nós começamos pela Ampli Brusque, que é uma associação, uma feira que acontece em Brusque, Sim. que é um modelo de negócio muito bom, tá? Para quem é pequeno, para quem é confecção, né? No pequeno, médio e pequeno. Sim. E lá nós começamos a conhecer, a entrar num outro meio de clientes, no caso, né? Eu, na primeira rodada, para vocês terem uma ideia, eu vendi para vendi para 3 clientes na feira inteira. Sim. Saí de lá, na segunda-feira comecei a atender rapidinho, atendi um cliente e pensei, poxa, aqui, vai dar certo. Meu, que legal, né? Mas não vendi mais, na terça-feira não vendi mais ninguém. Saí de lá chorando à noite, na terça-feira, chorando, que a gente precisava vender. Eu não tinha praticamente... Era o meu último dinheiro que eu tinha para fazer essa feira. E qual foi o pulo do gato, quando você realmente conseguiu sair da crise? Eu entendi que depois dessa rodada e depois de algumas viagens, alguns clientes fora, né, que a gente, o porta a porta que a gente começou a fazer, eu entendi que a gente precisávamos mudar a maneira de fazer o produto, né? Então, a gente, nessa época, a gente mudou a maneira de fazer o produto. Nessa época também, nós chegamos a ter 3 lojas de varejo, então a gente fechou as lojas, a gente focou no atacado, para tentar focar em uma coisa só, em um modelo de negócio só. Sim. E começamos a trabalhar com um produto que era um diferencial, que os outros tinham, a gente estava tentando fazer diferente, entende? Para chegar e não ter concorrente, a gente tem o tempo inteiro, né? E essas mudanças, então, quer dizer que te deram um fôlego e aí você conseguiu estruturar a empresa novamente? Eu consegui estruturar. Então, foi passo a passo, né? Nós mudamos até a empresa de lugar, nós enxugamos. De 14 funcionários, nós fomos, na época, para 7. Certo. Fomos demitindo, alguns pediram a conta e fomos nos acertando. O porta a porta, né? Fez com que a gente conseguisse ir pagando e ajustando a empresa. E a AMP começou também, na terceira rodada, a gente começou a ter um pouco mais de volume de clientes. E esses clientes eram clientes melhores, clientes que já tinham mais tempo de empresa, eram clientes mais consolidados no mercado, entende? Só que daí a gente também teve que adequar preço, né? Porque é um cliente também que exige um preço muito mais competitivo. Sim. O produto tivemos que adequar. Então, assim, a gente conseguiu entender o que o mercado queria e conseguiu fazer um produto para esse mercado. Agora, olha só, queria saber o seguinte, porque você teve toda essa crise, todo esse problema, chorou bastante, mas você se dedicou ainda, não desistiu e conseguiu dar a volta por cima, e não só conseguiu dar a volta por cima, como você começou a vender o teu produto para outros países até. Mas você vai contar essa história daqui a pouquinho, depois do intervalo, então, tá bom? O Empreenda Santa Catarina volta já já. Olha, essa daqui é uma das histórias mais inspiradoras que a gente já mostrou aqui no Empreenda Santa Catarina. Todas são, né? Mas a Kátia aqui está contando pra gente essa história que é muito bacana, né, Kátia? Você passou por uma crise financeira braba lá em 2016, questões políticas e tudo mais. Você chegou a bater de porta em porta para vender suas roupas femininas, que é da loja Trifiore, né? Trefiore. Trefiore, maravilha. Aliás, para quem quiser saber mais, tem no Instagram? Tem no Instagram, Trefiore Oficial, pode Trefiore também ter site. Oficial. A gente vai botar aqui no GC. Pode conhecer por lá. Legal. E aí você deu a volta por cima, como você falou, e agora você entrou na internacionalização, quer dizer, levou para outros países. Me conta como é que você chegou a isso, porque foi o Sebrae que acabou te levando para essa nova etapa da tua vida, né? Sim. Primeiro, a gente teve o desejo, o meu marido veio já
antes de abrirmos a Trefior, ele veio da importação, já conhecia um pouquinho o mercado internacional, né? Então não foi nada novo. E como a gente sofreu demais com a política e com a economia brasileira, a gente sempre pensou, a gente não pode ser mais refém de um único mercado, né? A gente não pode mais ser refém do mercado brasileiro, com seus altos e baixos, porque aqui é muito difícil, né? O Brasil é um país realmente muito difícil para você ser um empreendedor e para você prosperar num negócio. É verdade. Então, esse desejo já veio. Quando a gente, na AMP, lá na feira em Brusque, eles fizeram uma parte, começaram a trazer alguns clientes aí da Bolívia, alguns clientes internacionais, do Uruguai, Equador, Uruguai, Paraguai, nessas regiões. E eles começaram a mostrar interesse para o nosso produto, né? A gente chegou a vender um pedidinho lá de $5 mil, eu saí faceira, porque eu falei, gente, tudo que eu pago é em dólar, né? A cotação do dólar. Eu falei, então, poxa, o dólar trabalhar ao meu favor, né? Eu falei, eu cansei de pagar em dólar, eu quero ganhar em dólar também. Exato. Isso. E foi nessa época que o Sebrae entrou, né? A gente foi convidado até, na época, para participar do Go to Marketing, né? Que foi o primeiro programa. A gente foi da primeira, eu brinco que a gente é da primeira turma, né? Onde a gente aprendeu realmente, assim, acho que o Sebrae foi fundamental nessa época, tá? Onde a gente aprendeu. Porque, assim, não é só, vou vender para fora, mas como vender? Que preço eu vou vender? Qual é o caminho para chegar até lá? Então, foi o Sebrae que a gente conseguiu realmente aprender isso, né? Teve a Fader também de Blumenau, um parceiro que também nos apresentou alguns clientes. E fomos ali, fizemos um pedido para Bolívia, depois um pedido para Costa Rica. Poxa, né? Bacana, estamos lá na Costa Rica. E depois, assim, foi tão bacana que teve uma vez eu estava na frente do computador, eu recebi um e-mail através do meu site de um cliente do Uruguai, né? E esse cliente do Uruguai pedindo amostra, tabela de preço, beleza, negociamos, né? Mandei a amostra, foi uma troca de e-mail muito longa, assim, a gente chegou a trocar mais de 100 e-mails, e até que esse cliente veio com o pedido, né? Um pedido bem expressivo. Bem pomposo, a gente já ficou até meio assustado um pouquinho. É mesmo? Mas Quanto que pediram para vocês? Eles pediram 4 mil peças. 4 mil peças? 4 mil peças. E vocês conseguiam produzir isso? Ficamos um pouco assustados, né? Só Sim. que assim, quando você vende para o internacional, qual é a melhor vantagem, além de ganhar em dólar? Eles pagam 30% do pedido. Então, assim, a gente ficou um pouco seguro, se der tudo errado, pelo menos a matéria-prima está paga. Claro. E não sai da empresa sem estar pago os outros 70%. Então, ele é praticamente um pedido à vista, né? Olha então, você só. tem uma segurança, porque como nós já éramos uma empresa exportadora, já tínhamos aberto o nosso radar, nós já tínhamos feito toda a parte, então a gente já estava pronto para esse cliente, que veio sozinho, ele veio pelo site, querendo ou não, o nosso nome começa a aparecer no mercado internacional, né? Eles começam a entender que é uma empresa exportadora. E hoje a gente vende, tanto eu voltei do Uruguai faz 2 semanas, eu atendo essa cliente pessoalmente e ela foi muito bacana, que ela disse assim, foi os anjos que colocaram você, a Trefior, no nosso caminho. Olha que legal. Falei, foram os anjos que colocaram ela no nosso caminho. Os anjos se cruzaram, né? Isso. E hoje, eu falo assim, nós somos uma pequena empresa, mas é possível, tá? Hoje a gente exporta para o Uruguai, nós exportamos para o Paraguai, nós exportamos para Costa Rica, para o Equador e para a Bolívia. 5 países? 5 países. E vendas recorrentes já, né? Sim. Não são grandes volumes, apesar que para nós esse ano nós vamos chegar a 30% do nosso faturamento do internacional. Sim. E aquela coisa de não ser mais refém do mercado brasileiro, esse ano está sendo um exemplo. O mercado nacional ele deu uma retraída, ele está, né? 2023 ele realmente deu um passo para trás. Exato. Mas o internacional, em compensação, a gente cresceu no internacional. Então conseguimos bater a meta da empresa do ano. Estamos realmente muito contentes e hoje posso dizer que eu não sou mais refém de um único mercado. Então eu quero te fazer uma última pergunta antes de a gente encerrar. Só para nós aqui, tá? Você já ficou milionária com o mercado lá fora? Porque lá em 2016 você estava, né? Vendendo almoço para pagar a janta, mas agora já deve estar milionária. Mas deixa eu te contar, quando a gente cai no fundo do poço, a gente cai bonito, entende? A gente cai verdade. Bem bonito, a gente cai. Eu vou te dizer que eu ainda carrego contas desse período, né? Olha a gente só. ainda paga contas desse período.
Não dá para sonhar muito. Confecção, né? Qualquer empresa que tem, você tem que cuidar muito do detalhe, você não pode simplesmente sair gastando a rodo, você tem que ter teu fluxo de caixa, teu planejamento estratégico tem que ser muito, né? Isso foram ferramentas também que eu aprendi muito com o Sebrae, tá? Com algumas consultorias, né? Hoje a gente investe em consultoria, a gente é muito parceiro em consultoria, estou fazendo uma agora de produto que é incrível. Que legal. Mas, olha, rico não deu para ficar ainda. Acho que eu tenho que trabalhar muito ainda. Tem que trabalhar, mas está no caminho, né? Está no caminho. O importante é ter uma vida confortável. É verdade. Aí, isso é que é bom, né? Porque você está fazendo o que gosta, com a sua paixão, e a coisa está dando certo, pelo menos, né? Isso. Maravilha. Isso. Kátia, quero te agradecer muito pelo exemplo de dedicação, de resiliência, né? Porque vocês resistiram ali muito, não desistiram e hoje vocês estão em outros países. Que legal. Parabéns, hein? Então, tá bom. Muito obrigada. Eu que agradeço também. Parabéns, querida. Tchau, tchau. Grande abraço. Quer falar mais um pouquinho? Não. Tudo certo. Tá certo. Grande abraço, hein? Até mais. Abraço. Tchau, Valeu. Tchau. Belo exemplo, né, gente? Agora, na verdade, a gente conversou também com o gerente de negócios, né? O Felipe Galotti. Ele tem alguns recados para passar para a gente também, porque ele já esteve aqui no programa, falou muito também sobre internacionalização e ele tem algumas dicas para você também que está em casa, você empreendedor, também conquistar o mercado internacional, assim como aconteceu com a Kátia, né? Olha só o que diz o Felipe Galotti. Competitividade entendendo que não é só o nosso empresário ir para o mercado externo. O concorrente internacional está vindo. Todos os lugares que você roda, eu, à frente da área internacional e das missões internacionais, né, estão na minha gerência, eu tenho a oportunidade de acompanhar grupos de empresários pelo mundo, levando eles para essas imersões. E todos os lugares que a gente foi, Canadá, Bélgica, Estados Unidos, Colômbia, Portugal, é muito bacana você ver como aquele empreendedor estrangeiro olha para o nosso mercado com uma vontade gigante de estar aqui. E aí a gente tem que partir de um princípio que é, eu preciso preparar esse empresário para que, se esse concorrente internacional vir bater aqui na nossa porta, vir brincar ou se aproximar dos nossos clientes, o nosso empresário está preparado. Maravilha, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai trazer outros convidados aqui para mostrar como é, não digo que é fácil, né? Mas é muito mais simples do que você imagina vender o seu produto para outros países. Então não sai daí que a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com o nosso Empreenda Santa Catarina, hoje falando de um assunto muito bacana que vai fazer o seu negócio, a sua pequena empresa crescer e crescer muito, hein? Porque todo mundo sonha, né, em colocar o seu produto no maior número de lugares possível, não é verdade? A Kátia ali, você já viu, né? Ela está em 5 países diferentes aqui na América do Sul, na América Latina. Agora a gente tem um exemplo de outros 2 empreendedores. Eles têm uma empresa de consultoria em engenharia elétrica, já há mais de 10 anos, tem mais de 10 anos de experiência. E eles também tinham, né, esse sonho de elevar a empresa deles para um outro patamar, e eles passaram também pelo programa Go to Market. E agora, além de eles terem passado por esse programa, né, eles vão até participar de uma missão que vai acontecer no Vale do Silício, nos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia da importância do programa Go to Market, né, para vários empreendedores aqui em Santa Catarina, desde 2020, são 3 anos então, mais de 4.000 micro e pequenas empresas já passaram pelo programa Go to Market. Uma delas é a Engecap, que é do Roberto. A gente está recebendo o Roberto agora aqui. Tudo bem, Roberto? Como é que você está? Tudo bem, obrigado. Valeu, obrigado pela tua participação. Tua tela está um pouco travada, mas voltou. Você está falando da onde? Chapecó, Santa Catarina. Opa, do oeste do estado, né? Que legal. Você tem um sócio também, o Marcelo, né? Que infelizmente não pode estar com você agora, ele está numa outra missão. Agora, só me diz uma coisa. A consultoria que vocês prestam, né, nessa empresa chamada Engecap, como é que é? O que vocês resolvem? Então, nós especificamente fizemos consultoria em engenharia. Então, projetos certificados, projetos que são certificados LEED, projetos de engenharia elétrica. Então, tudo isso nós desenvolvemos aqui dentro. A parte das consultorias, nós desenvolvemos consultoria para migração de mercado livre, consultorias em eficiência energética, consultorias também em laudos técnicos. Então, por exemplo, assim, o meu empreendimento, como é que está a minha relação com a concessionária local? Será que ela está legal?
Será que o preço que eu pago pela energia é um preço adequado? Então, essa consultoria nós prestamos para as empresas. Que bacana. Trazendo o quê? Trazendo uma melhoria, né? Obviamente. Então, hoje, no cenário atual, nós pretendemos sempre diminuir custos nos nossos negócios e também uma energia de qualidade para o nosso cliente. Então, a gente sempre busca esses dois fatores, diminuir custo e otimizar aquilo que já existe no empreendimento dele. Agora, nesses 10 anos que vocês fundaram a empresa, né? Vocês dois se formaram juntos em engenharia elétrica, como é que foi? Não, na verdade, eu conheci o Marcelo porque ele foi meu professor. Opa, então é professor e aluno. Que legal. E aí vocês sentiram que precisava de uma consultoria para poder diminuir o custo de energia das outras pessoas, de empresas e tudo mais? Também, além dos projetos de engenharia que nós elaboramos aqui dentro. Além dos projetos, entendi. E quando é que vocês procuraram o programa Go-to-Market do Sebrae? Qual foi o ponto que vocês perceberam que dava para fazer esse projeto? Então, nós percebemos aí no final do ano passado que nós teríamos que diversificar um pouco a nossa atuação, não depender só do mercado interno, por questões políticas, econômicas. Então, nós precisávamos diversificar o nosso mercado e começamos a olhar para o Paraguai, a princípio. Mas, quando a gente chegou para o Sebrae e descobrimos que tinha esse projeto Go-to-Market, aí sim, aí nós trilhamos um caminho para descobrir qual realmente é o melhor cenário para a ENGECHAP hoje e como fazer para chegar lá. Olha só que legal. Então, vocês precisaram olhar para isso, quer dizer, né? Olhar o mercado fora e aí o Sebrae pega e começa a orientar vocês. Dentro desse passo a passo, né, que vocês passaram junto com o Sebrae, qual foi o período que vocês viram assim, não, agora a gente está pronto realmente para ir para o mercado externo? Então, nós ainda estamos construindo isso, mas o ponto é que saber que existem empresas, existem escritórios de engenharia que já estão nesse processo de internacionalização, nos dá a perspectiva de que sim, nós também podemos, independentemente de tamanho de empresa, estar levando a nossa expertise, levando o nosso conhecimento para outros lugares, né? Então, sim, o Brasil aí, a nossa região, ela é uma região muito rica nessa parte de engenharia, principalmente na engenharia industrial, engenharia civil, e nós temos condições sim de atuar lá fora. Já existem profissionais que atuam lá fora e nós levamos isso aí como uma missão para a ENGECHAP. Claro. Então, hoje nós vemos isso com não só bons olhos, mas como futuro, né? O futuro sustentável da empresa. Então, a gente sabe que o dinheiro ele não some, ele só vai mudando de local. Então, a gente está sempre bem posicionado estrategicamente, se colocar à disposição do mercado e também saber que, sim, nós aqui do Oeste Catarinense, nós temos plenas condições de estar atuando no mercado fora do Brasil. Que bacana. A ENGECHAP, então, ela tem 10 anos, é isso? De fundação? De fundação foi 2017, mas o Marcelo e eu, nós temos mais de 10 anos aí de experiência, já trabalhamos em outros locais, já trabalhamos em outras empresas. Certo. Vem aí de uma carreira de mais de 14 anos de experiência na engenharia elétrica. Claro. E você já tem vários projetos, aliás, vocês têm vários clientes já fixos também ou os clientes variam bastante? Como é que é? Como é que funciona? Não, nós temos uma cartela de clientes já consolidadas, temos clientes a nível regional e também a nível nacional. Então, por nós tratarmos de engenharia e não de execução, a engenharia ela nos possibilita atuando no território nacional inteiro. Nós temos esse facilitador. E então, por que não levar isso para outros países? Claro. Vocês entraram no programa, então, Go-to-Market agora no início desse ano ou ano passado? Foi na metade do ano que nós entramos no Go-to-Market. Na metade deste ano, 2023. Exatamente. E vocês estão ainda fazendo, o projeto vai até quando? O projeto encerra agora em dezembro. Agora em dezembro. E aí vocês acham que para o ano que vem vocês já podem começar a ir lá para fora? Já estamos buscando aí abrir portas na Europa. Aqui na Europa principalmente. Entendi. Exatamente. Qual é o primeiro país que vocês já estão aí tentando fechar parceria? Portugal. Ah, Portugal, lá na Europa mesmo. E depois de Portugal também a América do Sul aqui, você também vai oferecer o produto. Exatamente. Nós temos um potencial competitivo aqui na América do Sul, né?
Então, pela questão da proximidade, Paraguai, Argentina são locais próximos para nós. Sim. E também pelo momento em que esses países vivem, né? Então, o próprio Paraguai está em plena expansão. Sim. Então, a gente pensar na estratégia de se posicionar no mercado a favor só tende a nos beneficiar. Entendi. Quando você começou a fazer, junto com o teu sócio, né, agora na metade do ano, o Go-to-Marketing, você sentiu que chegar no mercado externo, no mercado externo, é difícil ou não é tão difícil quanto parecia? Eu diria que não é difícil, ele é trabalhoso. Trabalhoso, certo. E nós temos que entender por onde começar e o que precisa ser feito. Então, não é chegar de qualquer jeito no mercado externo. Então, tem uma série de fatores que vão validar o nosso trabalho lá fora, né? Por exemplo, assim, eu gosto de usar analogia. O mercado regional aqui, nós temos condição de trazer o nosso cliente para dentro da nossa sede, conhecer fisicamente toda a equipe, conhecer a nossa infraestrutura. Porém, o nosso cliente lá fora, ele não tem essa perspectiva. Então, como que a gente vai validar o nosso produto lá fora? Através de certificações, através de método, através de uma trilha a ser seguida. Então, não é simplesmente chegar nesses países e achar que a gente já vai começar a trabalhar, porque não é. A gente precisa realmente que a empresa ela esteja madura o suficiente para a gente conseguir acessar esse mercado. Então, eu diria assim, que não é que seja um bicho de 7 cabeças. Sim. É possível, tanto é que tem empresas que estão fazendo isso. Então, se tem gente fazendo, é possível, porém dá trabalho. Então, o momento é saber até onde nós queremos chegar. E a Engeshap, ela está se propondo a isso. E aí vem a pergunta, até onde vocês querem chegar? Qual é a meta de vocês? Então, a nossa meta aí é para o ano que vem, nós colocarmos um alfinete, digamos assim, nesse mapa lá na Europa e aqui na América do Sul. Sim. Mas nós não temos limitação, né? Enquanto nós conseguirmos produzir, a nossa meta é crescer. Claro. É crescer. Entendi. Nesses últimos anos aqui, como é que você compararia, por exemplo, com anos anteriores, um ano que vocês tiveram um bom rendimento, um bom desempenho, e quanto que vocês estão crescendo basicamente por ano? Dá para ter essa perspectiva? Então, o ano passado nós crescemos 10 vezes no ano de 2021. Opa! E esse ano a gente está seguindo a mesma métrica. Então, está num crescimento aí, digamos, exponencial. Porém, agora nós precisamos o quê? Organizar a casa para não ter um crescimento desordenado. Então, um dos fatores que nós nos preocupamos muito aqui dentro é esse crescimento sustentável, é ter os processos bem definidos, procedimentos, fazer com que os nossos colaboradores queiram trabalhar na Engeshap, fazer com que os nossos clientes se sintam bem com o trabalho da Engeshap, que nós consigamos sanar, digamos assim, as dores do nosso cliente e o que nós pretendemos para os próximos anos, sim, é essa diversificação de mercado, é também levar um pouco da nossa expertise para outros países, ter esse intercâmbio, digamos assim, de conhecimento, que é um dos nossos pilares, que está intrínseco no DNA da Engeshap, é esse conhecimento constante, adquirir conhecimento, transmitir conhecimento, levar conhecimento para os nossos clientes. A gente entende que quando o cliente ele está dotado de conhecimento, ele escolhe melhor na hora de fechar um negócio. Com certeza. Então, essa é uma das missões da Engeshap, levar conhecimento para o público, sim, porque a engenharia elétrica ela é algo complexo, né? Não é uma receita de bolo. Então, existem várias situações que elas fogem muitas vezes da compreensão, porque nem todo mundo é engenheiro eletricista, né? Claro. E não tem a obrigação de conhecer. Sem dúvida. Agora, qual é o passo que vocês estão dando rumo à internacionalização? Estão buscando já essas certificações, por exemplo, para que vocês possam acessar Portugal? Sim, estamos fazendo contatos, primeiramente, lá em Portugal. Estamos prospectando para abrir algumas portas e também, como dever de casa, a gente já está fazendo o nosso planejamento de 2024 para, no primeiro semestre ainda, a gente conseguir adquirir todas as certificações necessárias para conseguir chegar nesse mercado validado.
Claro. Então, por exemplo, assim, certificação Lean, certificação ISO 9001, essas certificações elas vão atestar que a Engie Sharp não é uma empresa qualquer. A gente não está chegando lá de qualquer jeito. A gente está indo com os pés no chão, com uma empresa consolidada, com uma empresa séria e que nós vamos lá para realmente trabalhar. Que bacana. Só uma curiosidade, você tem que idade, hein, Roberto? 30 anos. 30 anos. Está bem jovem, com energia, né? Para realmente conseguir trabalhar cada vez mais, porque não é fácil, né? A gente sabe que tem que trabalhar duro, né? Mas para conquistar o sonho, vale a pena? Claro, com certeza. Então, o meu sonho, junto com a Engie Sharp, não é simplesmente faturamento, e sim trazer um novo modelo de negócio para a empresa de engenharia da nossa região e também inspirar os nossos colaboradores e outros colaboradores que virão a fazer parte da Engie Sharp a essa busca por conhecimento. E sim que a gente tem capacidade para acessar outros mercados, temos capacidade para acessar outros clientes, então não é porque nós somos, por exemplo, aqui do oeste catarinense ou somos do sul do Brasil que nós não temos capacidade nem competência para concorrer com o mercado lá fora e também com as grandes empresas no mercado interno. Perfeito, é isso aí, determinação e confiança no trabalho que vocês fazem, né? Roberto, parabéns e obrigado pelo teu tempo aqui, compartilhando um pouco, né, da experiência de vocês aqui com a gente, porque com certeza isso serve de inspiração para muita gente também acessar outros mercados, né? Obrigado e parabéns mais uma vez pelo negócio de vocês. Eu é que agradeço. Valeu, brigadão. Até mais, hein? Roberto, tchau, falando lá de Chapecó, né, no oeste do estado. Agora, para você que ainda tem algumas dúvidas, né, sobre internacionalização, o nosso gerente de negócios, Felipe Galotti, tem mais dicas para você. Nós tínhamos uma empresária que ela tinha um objetivo muito claro, que ela queria entrar no mercado internacional e o foco dela era Estados Unidos, né, por uma decisão. E ela ia e seguia investindo cada vez mais na equipe comercial, na sua estrutura, olhando para os Estados Unidos. Primeira coisa que nós fizemos com ela foi desenhar um planejamento estratégico. Certo. Não que ela não tivesse, mas a gente olhou para ela e fez questão com que ela olhasse para esse planejamento estratégico, colocando um parênteses a mais, que é o olhar internacional, a competitividade. Olhando esse planejamento estratégico, nós já tivemos, pelo menos por parte dos nossos consultores, um ponto de interrogação. Será que os Estados Unidos é o teu principal foco? Entramos com uma segunda estratégia de consultoria, que foi a inteligência de dados. Qual o mercado hoje que mais consome do teu produto? Através do produto dela, nós fizemos um levantamento no Observatório de Negócios, que é uma inteligência que nós temos, que está lá para o empresário consumir, e ficou muito claro para a gente que a Europa tinha ultrapassado os Estados Unidos e estava em primeiro lugar, principal consumidor do produto dela. Não que os Estados Unidos não fosse um bom mercado, mas ele tinha deixado de ser o primeiro no ranking, ele tinha virado o quarto no ranking. Mais um indício que talvez a decisão não era a coerente. Fizemos uma terceira consultoria, precificação em moeda estrangeira. O produto dela em dólar era 0,07 centavos mais competitivo. É competitivo, sim, está dentro do mercado. É pouco, mas é. Quando fizemos a mesma precificação em euro, nós entendemos que ela era 1,17 euros mais competitivo. Ou seja, mercado europeu, euro, ela era mais competitiva no preço. Mercado europeu, maior consumidor naquele período do produto dela e o planejamento do que ela queria fazer, né, para a empresa desenhado. Ela, entendendo desses dados, dessas informações, ela pegou a área comercial e ela simplesmente direcionou. Ok, estão me mostrando que a área internacional, os dados estão me mostrando que a Europa seria o meu ambiente mais agradável. Então, contrata uma empresa que faz uma consultoria de planejamento estratégico, aplica aquela consultoria, tendo o planejamento estratégico desenhado, uma outra empresa para fazer essa parte da precificação, a inteligência, né, os dados, o Observatório de Negócios do Sebrae. Então, essas demandas entram para dentro do Sebrae e a gente vai encaminhando, digamos assim, para os consultores de cada área específica. Muito bem, esse foi o programa especial, então, sobre internacionalização, mostrando para você que é possível, sim, você ter o seu produto bem consolidado aqui em Santa Catarina, em todo o Brasil, mas também em vários outros países, né? Como os nossos convidados mostraram para vocês. A gente volta aqui com o nosso Empreenda Santa Catarina
amanhã, claro, né? No mesmo local, no mesmo horário aqui na TV Nova SC. Até mais!